Amados, ao Senhor Jesus toda honra, toda glória, todo louvor, porque somente Ele é digno, amém? Amém. Vamos ficar de pé mais uma vez, por obséquio. Glória ao nome do Senhor. Senhor, nós entregamos a nossa mente, o nosso coração, o nosso sentimento ao Teu Espírito Santo, para que Ele fale o que está já na palavra para a nossa edificação. Que o abrir e fechar da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. E que Tu possas, Senhor, falar conosco. E ao falar, Senhor, nós venhamos a nos dispor a Te obedecer e a Te seguir. Em nome de Jesus, opera em cada necessidade que aqui está. Pelo poderoso nome de Jesus, vai quebrando as cadeias que possam existir, vai desfazendo todo o sofisma e todo o engano, vai tirando, Senhor, toda a dúvida do coração para a glória do nome de Jesus. Que Ele seja o único glorificado aqui, que Ele seja a atração maior nessa hora e nessa noite. Para a glória do nome do Senhor é que nós te oramos, te agradecemos pela resposta. E todo o que crê, diga amém. 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 Amados, essa noite estaremos meditando, o tema está aí no telão, não é? Você pode dizer para mim o que você está lendo? Reino dos céus é semelhante a ti. É exatamente isso. Podem sentar, amados, que eu vou ler vários textos, então. O reino dos céus é semelhante a quê? Então a palavra de Deus é cheia de... O Senhor Jesus mesmo foi o cumpridor de uma profecia que ele haveria de trazer, através de parábolas, várias instruções. Então ele fez isso. E aqui eu tenho pelo menos 7 semelhanças que o próprio Senhor falou, dessas semelhanças que existe o reino de Deus, o reino dos céus. Então nós estamos aqui para comemorar o que? A morte de Jesus, o corpo ferido e maltratado naquela cruz. Mas um detalhe muito importante que a Escritura não esconde, que antes da cruz Jesus passou pela dor mais dilacerante do que a dor da cruz. Diz a palavra de Deus que ele, no jardim do Getsemane, ele suou sangue ali, e por causa de uma dor tão grande que ele sentiu, que certamente ela foi maior do que aquela dor da cruz, porque ali já estava certo que ele haveria de entregar a sua vida como um sacrifício vivo. E aquela dor preparou ele para não recuar. Então, meus amados, cada ceia, lembra? Cada ceia é mais uma certeza de mais um mês vencido na nossa fé, na nossa caminhada. Mais um mês. Porque cada vez que completa um mês, aí a ceia acontece, não é assim? Pois muito bem. Então, hoje é 1º de fevereiro e vencemos desde o dia 4 de março, ou desde o dia 4 de janeiro, que nós fizemos aquela campanha, aquele propósito. Então nós entregamos para o Senhor aquele propósito. Na quinta-feira passada, alguns irmãos tiveram a oportunidade de testemunhar do que aconteceu na sua vida naquele período. E nós ouvimos ali testemunhos de propósitos reacendidos diante do Senhor, cadeias que foram quebradas. Então, na quinta-feira passada, foi o dia especial, só de testemunho. E louvamos a Deus porque Ele continua
trabalhando nossa vida. Eu tenho um livretozinho aqui de meditação que foi distribuída para todos os irmãos naquela ocasião, na quinta-feira passada, os que estiveram lá, mas os irmãos que não receberam, ainda está aqui para ser distribuído hoje. E eu vou pedir o irmão Marcos, por favor, que ele pudesse pegar essa sacolinha aí, e os irmãos que não receberam o livro de meditação, o livretozinho de meditação diária, que é uma continuidade do propósito. Quem não recebeu, levante assim a sua mão, que ele vai até onde você está para você receber. Então, isso aí é a continuidade daquele propósito que nós estabelecemos diante do Senhor, e para não arredar o pé, né, do compromisso de exercitar a nossa vida espiritual diante do Senhor, não esmurecer. E assim, nós estamos com esse propósito, né? Nós estamos com esse propósito de nos fortalecer até que Jesus venha. Tomara que Ele venha hoje e agora, amém? Tomara que Ele venha agora, porque eu não espero Jesus para outro dia. Se Ele vier agora, para mim, está muito bom. Mas enquanto Ele não vem, o reino dos céus vai sendo identificado, porque a palavra de Deus diz que tem uma forma de identificar se nós estamos participantes desse reino que já chegou em Cristo, já chegou com a ressurreição de Jesus e com o derramado do Espírito Santo no Pentecoste. O reino de Deus já chegou e já continua avançando, e vai avançando nesses séculos que tem se passado. Mas a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela não fica para trás em nenhum momento, em nenhum tempo, porque ela vai dando para nós a certeza de aonde nós estamos neste projeto de Deus, aonde é que nós estamos dentro de tudo que Deus estabeleceu para nós em Cristo Jesus. Aí então, nós vamos ver alguns textos aqui que nos ajudarão a entender aonde nós estamos inseridos nesse reino. E ele é semelhante a quê? Então a primeira questão é: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Mateus 13, 31 e 32 diz aí, na nova versão transformadora. Então Jesus contou outra parábola: o reino dos céus é como a semente de mostarda, que alguém semeia num campo. E é a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças, cresce até se transformar em árvore, e vêm as aves e fazem ninho em seus galhos. Então essa é a primeira semelhança que a Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus dá sobre o reino dos céus. Semelhante ao grão de mostarda. E como assim? Como é que era semelhante? Se você conhece a mostarda, é uma sementezinha muito pequena, muito pequenininha, mas quando ela é plantada, ela cresce e se torna uma árvore não muito frondosa, mas é uma árvore que produz sombra e tudo mais. E ele está dizendo que o reino dos céus é semelhante a essa semente de mostarda, que está plantada na nossa vida, que está plantado nas pessoas, que aparentemente não dá para ver mudança, mas à medida que o tempo passa, vai se desenvolvendo, vai crescendo e vai sendo demonstrado por cada um que tem fé em Jesus, que o reino de Deus está implantado no seu coração, porque você vai manifestando aquilo que está dentro, implantado pelo Espírito Santo. Então você começa a também ser uma referência nessa terra do reino dos céus. Em Romanos capítulo 12, versículos 6 a 8, diz: Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem.
Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer a liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Veja que aqui esses dons não são aqueles de 1 de Coríntios capítulo 12, que falam dons extraordinários. Não fala. Aqui são dons que as pessoas têm eles, mas não percebem que têm. E só começa a perceber se quando começa a se mover, né, dentro dessa forma que uma escritura falou. Então é como o grão de mostarda. O dom está lá, mas você não percebe. Você só vai perceber quando você começar a exercer o seu ministério, esses dons, o dom de profetizar, é pregar a palavra, o dom de servir. Como servir é um dom? É um dom, sim, mas faça isso com a dedicação. E se você tem o dom de encorajar pessoas, é outro dom que as pessoas têm e não percebem que tem, mas só percebe que tem quando está fazendo esse exercício de encorajamento das pessoas. É um dom, a palavra de Deus está aqui. Para nós refletirmos a respeito desse primeiro sinal, esse primeiro sinal do reino dos céus, ele diz: o que você tem deixado de fazer por achar que é pequeno demais para Deus usar? O que é que você tem deixado de fazer por achar que é pequeno demais para Deus usar? É um grão de mostarda, não é? É pequeno, mas é Deus que está no processo. É Deus que está no processo, então deixe Deus lhe usar, deixe Deus frutificar, deixe Deus abençoar as pessoas, amém? Amém? Deixe Deus abençoar as pessoas através de você, desse grãozinho de dom pequeno que ele possa ser. Pode ser que Deus depois lhe eleve a uma posição mais especial, que é a de dons extraordinários, mas aqui começa com pequenas coisas. A segunda semelhança está no fermento. O reino dos céus é semelhante ao fermento na massa. O Senhor falou isso em Mateus 13:33, que ele diz: Jesus também contou a seguinte parábola: o reino dos céus é como o fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma pequena quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Quem trabalha com bolo aqui, as irmãs que fazem bolo e essas coisas, sabe como é a importância do fermento. Colocou na massa, se botar muita coisa, o bolo é capaz de passar da panela, não é assim? Que ele incha, que fica um tufão. Mas o que é o fermento? O Senhor disse, é semelhante, o reino dos céus é semelhante ao fermento. Quando ele é trabalhado pelo Espírito de Deus, esse trabalho de fazer frutificar, fazer alterar as coisas, fazer mudanças na mente. Então o Espírito Santo sabe como atingir a sua mente e a minha. Então é como esse fermento que é introduzido lá, que é introduzido no meio da massa da nossa vida ou da vida das pessoas e começa a fazer uma alteração que você não vê, mas só vê quando termina o processo. E para a nossa reflexão, você tem sido influenciado pelo mundo ou tem sido o fermento que transforma a massa? Nós somos esse fermento de Deus que está introduzido no meio da podridão do pecado. E aí você fica, o que é que eu faço aqui? Será que eu me misturo com essas coisas? Mas você sabe que agora você faz parte do reino dos céus, você é um embaixador de Cristo. E aí você estando lá, o que é que você faz? Você fica, Senhor, no seu coração, Senhor, como é que eu posso fazer aqui? Como é que eu posso fazer essa influência aqui? Aí o Senhor vai dando condição das pessoas perceberem, ao ponto de algumas pessoas dizerem assim: ei, não fala isso não, essa pessoa aqui é crente. Fala isso não, isso é muito feio, ela é crente aqui, não fala isso não. É a influência da massa.
a influência do fermento naquela massa de gente que está ali, fica fazendo um trabalho que você não percebe, mas o Senhor Jesus, Ele mesmo que contou que o reino dos céus é como um fermento usado para fazer pão, Ele sabia que isso ia acontecer quando nós estivéssemos sendo introduzidos no meio das multidões, no meio das pessoas, com novos conceitos, com novos valores do reino. Então Ele sabia que isso ia influenciar. Não era preocupação para eu ter, para você ter, mas deixar que o Espírito Santo fizesse o que tinha que fazer. Não, a Escritura tem outra Escritura que diz: quando você estiver em determinada situação, não se preocupe com o que você vai falar, porque vai ser lhe dado a palavra do que você vai ter que dizer. E aí na hora vem, você não sabe de onde é que vem aquela sabedoria, aquela instrução, mas a gente sabe de onde é que vem. É do Espírito de Deus, amém? Então o reino dos céus é semelhante a quê? É semelhante a um grão de mostarda, é semelhante ao fermento na massa, mas é semelhante a quê também? É semelhante a um tesouro escondido. Jesus falou isso em Mateus 13:44. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. Em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. Então o Senhor, de novo, olha, eu vou te dizer como a que é semelhante o reino dos céus. É como um tesouro escondido que um homem descobriu no campo. Algumas pessoas aqui ficam caçando meios e motivos por que viver. Uma razão, eu quero... Aí então se apega a tantas coisas e valores que não são eternos. Aí fica numa luta, querendo se apegar e tomara que não acabe nunca aquela coisa que eles descobriram. Mas diz que o entusiasmo é que levou esse homem que tinha descoberto um tesouro, levou ele a vender tudo o que tinha para comprar o campo, porque ele começou a ver que havia algo muito maior do que aquele tesouro. E esse tesouro maior que muitas vezes as pessoas pensam que não há um substituto. Pessoas que eu tenho amizade, elas têm tantos valores que elas se apegam, mas elas não têm o verdadeiro tesouro dos seus corações, que é Jesus. Mas aí você tenta introduzir a palavra, tenta mostrar, não pela religião, porque não é a religião que é a questão central. Jesus não pregou sobre a religião dele. Em nenhum momento você vai ver Jesus, olha, minha religião é que é certa que vocês têm que seguir a minha religião. Não. Ele passou a dizer: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então era um negócio totalmente diferente daquele conceito de valores religiosos daqueles homens. Louvado seja o nome de Jesus. E para refletir, o reino de Deus é o seu bem mais precioso ou é apenas um acessório na sua vida? Você está aqui, é a coisa mais preciosa porque Jesus está aqui, ou é porque não tenho o que fazer, eu vou para a igreja? Não tenho outra coisa que fazer, eu vou para a igreja. Não. Nós estamos aqui porque o nosso bem mais precioso, que nós já descobrimos que é Jesus, ele já entrou na nossa vida. E aí nós já desfazemos de tantas coisas, já renunciamos tantas coisas por causa desse tesouro que nós encontramos. É por isso que aquele homem do texto aqui, do tesouro escondido, ele disse que ele vendeu tudo que ele tinha e comprou o campo. Ou seja, olha, eu pensei que eu tinha coisa valiosa, mas eu descobri que há algo muito maior do que isso. E eu vou vender tudo que eu tenho para adquirir esse campo. E esse campo para a nossa vida é Jesus, amém?
esse campo, esse tesouro precioso, escondido, é Jesus. Quando as pessoas descobrem, e os cânticos que nós entoamos aqui, vários deles falavam exatamente disso. Jesus é o nosso bem maior, é o nosso tesouro especial, e é por isso que nós entoamos louvores a Ele, amém? A quarta semelhança que a palavra de Deus e Jesus fala sobre o reino dos céus está em Mateus 13, 45 a 46. Ele diz: o reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas da melhor qualidade. Quando descobriu uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha e com o dinheiro da venda comprou tal pérola. Então, da mesma forma, a gente sabe que há coisas preciosas que são oferecidas para nós, há muitas tentações, muitos empregos até melhores do que merecemos ter, mas é nos desafiado a mentir, é nos levado a ser desonesto nas negociações. Então a gente fica num conflito incrível, mas quando você sabe que agora você tem que agradar o Senhor que está na sua vida, quando você tem essa pedra de grande valor que já está na sua vida, aí então você calcula bem e aí diz: olha, desculpe, mas eu não vou por esse caminho aí não. Mas o que é isso? Todo mundo faz, mas eu não vou fazer, não vou entrar por esse caminho aí que você está me pedindo. É difícil, mas esse é o caminho da cruz, é o caminho que Jesus trilhou, porque a Jesus foi oferecido tudo isso eu te darei se tu prostrado me adorares, disse o diabo para Jesus, e disse, aí o Senhor disse: olha, só o Senhor adorarás, só a Ele darás culto, amém? Olha, tudo isso eu te dou, esse poder que há, todo é meu, eu vou te dar se tu me seguir. Aí o Senhor, da mesma forma, e quantas pessoas há, meus irmãos, que estão negando Jesus? Atualmente há um conflito muito grande, há uma denúncia saindo lá dos Estados Unidos que várias lideranças espirituais da América estão sendo compradas, está sendo pago em dinheiro muito, muito substancial, muita grana, para que eles ensinem outros conceitos e outros valores que não seja da palavra. E diz que há muitas lideranças conhecidas lá nos Estados Unidos que estão se dobrando a esses compradores de consciência. Aí eu lhe pergunto: e se chegar uma bolsa cheia de dinheiro para fazer você mudar de opinião e de decisão, o que é que você faria? Por Jesus. Por Jesus você não aceitaria, ou você olhava e disse: isso aqui resolveria um bocado de problema e eu vou pegar, você pegaria? E aí fica a pergunta para refletir: você está disposto a trocar o bom pelo excelente, que é Jesus? O bom é a pérola, são alguns valores, né? Algumas coisas que nos são oferecidas, mas a de grande valor é preciso você dar um passo mais forte para não se dobrar, porque a tentação é grande, para que você deixe de seguir a Jesus. Eu não sei quanto a sua vida, eu só sei da minha. Eu só sei que o reino dos céus está sendo atacado. O diabo, ele não para, porque ele sabe que pouco tempo resta para ele. Está chegando a hora dele ser julgado. Então ele vai em todas as direções. Você só ouve notícias as mais absurdas de doutrinadores, pregadores, ou até pessoas vivendo o segundo, o terceiro e o quarto casamento. E aí você fica se perguntando: mas isso é o reino de Deus? É claro que não é, porque Deus não muda a sua palavra, Ele não estabeleceu uma reta, e agora eu vou mudar porque o mundo mudou, as pessoas mudaram, então eu é que tenho que mudar. Deus não muda, amém? Deus é o tempo todo firme no seu propósito.
Quem quiser que mude, quem quiser que se siga outra direção. Mas o Senhor está o tempo todo dizendo, esse é o caminho, siga aqui. A quinta semelhança está: o reino dos céus é semelhante a uma rede de pesca lançada ao mar. Diz, o reino dos céus, isso tudo é Jesus, viu? É ainda como uma rede de pesca que foi lançada ao mar e pegou peixes de todo tipo. Quando a rede estava cheia, os pescadores a arrastaram até a praia, sentaram-se e juntaram os peixes bons em cestos, jogando fora os ruins. Assim será no fim dos tempos, os anjos virão, separarão os perversos dos justos e os lançarão na fornalha ardente, como onde haverá choro e ranger de dentes. Que é isso? Se uma rede for lançada, imagine uma rede sendo lançada aqui. Que tipo de peixe vai ser você dentre esses peixes? Vai ser um peixe bom ou um peixe ruim? Vai ser uma boa ovelha ou uma cabra teimosa? Vai ser o quê quando essa rede for lançada? Então diz que haverá um tempo em que os anjos virão e vão separar os justos dos injustos. Mas como é que ele vai fazer isso? Certamente ele vai ter uma forma certa, mas o reino dos céus é semelhante a isso que vai acontecer. E já acontece, porque quando nós vamos fazer a ceia, lá na instrução de 1 de Coríntios, capítulo 11, lá na instrução ele diz, olha, é importante que haja a identificação dos que querem coisas sérias, que não, porque para definir quem é quem. E aí, quando ele começa a trazer a instrução da ceia do Senhor, ele diz, olha, eu ouço falar que vocês se reúnem não para melhor. Vocês estão se reunindo, mas não é para melhor. Como é isso que pode ser? Porque se o Senhor não está edificando a nossa vida, se o Senhor não está conseguindo falar conosco, se a palavra não é a base da nossa fé, se nós não queremos discutir o que ela diz, então o que está acontecendo conosco? Tem alguns que estão sendo absorvidos por essa verdade, mas outros estão ficando para trás. Aí na hora de chegar, que for lançada essa rede de pesca no mar da multidão das pessoas, aí você vai ver que vai acontecer uma separação aí. E a reflexão para nós é, você está disposto a trocar o bom pelo excelente que é Jesus? Você está disposto a trocar o bom pelo excelente que é Jesus? Louvado seja o seu nome. Outro sinal que fala da semelhança que é o reino dos céus, diz que é semelhante a 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram ao encontro do noivo. E aí Jesus cita aqui que ele diz que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que pegaram as suas lamparinas e saíram ao encontro do noivo. Em nenhum momento eu ouço e leio que essas 10 virgens era para esse noivo. Aqui, no tempo desses encontros, desse povo aqui de Israel, havia exatamente um ritual, um compromisso, e que a pessoa que estava compromissada, então ela se cercava de várias pessoas para ajudar a trazer o noivo para a festa. Então eram várias virgens que acendiam suas lamparinas e conduziam o noivo até um local onde a esposa, que seria a especial, ia ser levada o noivo até a ela. Aqui não está dizendo que eram 10 virgens para um noivo, não. Aqui a Bíblia, o Senhor não está ensinando
que é possível o homem ter 10 mulheres. Não. Ele está dizendo aqui que eram 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram ao encontro do noivo. Não disse do noivo delas, não. Entende? Mas o que quer dizer isso aqui? Diz assim: então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. O noivo de quem? De alguma delas lá era o noivo. Ele era o noivo dela. Aí diz que 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todos ficaram sonolentos e adormeceram. À meia-noite foram acordados pelo grito: vejam, vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Então é claro que as 10 virgens que estavam determinadas para esperar o noivo, que tinham acabado de dormir, adormeceram, aí já acordaram e iam na direção do noivo para conduzi-lo até onde estava a sua noiva. Mas diz a palavra de Deus. Então, versículo 8: então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas, vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia nem a hora da volta. Quando Jesus estava falando isso aqui no Mateus capítulo 25, no capítulo 24, para trás, ele estava falando da vinda do Senhor para após a tribulação. E é claro que ele continuou aquela instrução: olha, eu venho. Mas quando é que o Senhor vem, Senhor? No capítulo 24, depois você lê, ele começou a falar que haveria de vir tribulações, a grande tribulação haveria de chegar, e ele explicou, e aí entre as explicações que ele deu, ele partiu para dizer: olha, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, ou seja, o que é que você tem que fazer como as virgens fizeram? Quem são as virgens aqui representando o reino de Deus? As virgens, o comportamento das virgens, das 5 sábias e das 5 nécias, pode ser o nosso comportamento, pode estar sendo o nosso comportamento. Como? Você está esperando por Jesus? Amém? Amém. Mas como você está esperando por Jesus? Está esperando com bastante óleo do Espírito Santo no seu coração ou está com pouco óleo? Será que, aqui como o Senhor falou, o noivo demorou, e aí é natural que quando alguém demora, aí você faz o quê? Eu vou relaxar um pouco, fulano está demorando muito, ficou de vir às 10 horas, já são 11h30, não chegou ainda, vou dormir um pouquinho, não é assim não que você faz? Mas haviam 5 que tinham suficiente óleo para suportar um atraso desse, ou um possível atraso desse, do noivo. E haviam 5 que não estavam ligando nem para nada. Só tinha o óleo suficiente para acender suas candeias, suas lamparinas, mas se acabasse o óleo, ficariam sem poder ajudar a iluminar o caminho aonde a noiva estava. Porque essa era a experiência que eles tinham lá. Mas aonde é que está a comparação que Jesus está falando aqui do reino dos céus? Ele diz que assim como essas 10 virgens se comportavam dessa forma, um com prudência e outro sem sabedoria,
quem for pego de surpresa na hora que eu vier, pode ser que não dê tempo de ir comprar, como elas fizeram. Vai comprar os que vendem. Como é que você compra óleo? Como é que você compra o óleo do Espírito Santo, meus amados? Como é que nós podemos adquirir o óleo? Que só quem vende, primeiro é o Espírito de Deus que não vende, mas ele dá. Mas como é que ele dá se você não busca, se você não se entrega nessa busca a ele? Nós fizemos um propósito aqui de 21 dias. Quem tentou cumprir o propósito? Quem se esforçou? Quem andou uma milha a mais do que o Senhor pediu? Então, muitas vezes, na quinta-feira eu ouvi vários testemunhos especiais, mas outros talvez não quiseram falar. E o que aconteceu? Não sei. O Senhor é que viu quem deu crédito, quem se esforçou. E aí, por isso mesmo, nós levamos esse livrinho de meditação para que você vá um pouquinho mais além. Já gostou de exercitar sua vida espiritual num horário determinado? Então, continue se esforçando. Está aí mais um passo que você tem que dar. Mas quem que vai chegar, pegar o livrinho e guardar lá num canto de parede e talvez nem vá ver mais ele lá? Então, é isso que o Senhor vê. Ele fica observando e ele diz que quando eu vier, será semelhante a isso. Umas estão preparadas e outras não estão. E umas vão dizer, mas Senhor, abre a porta porque eu quero entrar no reino. Se eu não conheço vocês nunca estão à minha disposição. Eu estou o tempo todo falando a um povo, estou instruindo, mas você nunca está lá para receber as minhas instruções. Por quê? Você não faz parte do meu reino? E finalmente, a semelhança do reino dos céus está exatamente a um homem que, ao viajar, confiou seus bens aos servos. O que o Senhor confiou a nós, meus irmãos? Mateus 25, 14 a 30 diz: o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem e ele reuniu seus servos e lhe confiou o seu dinheiro, dividindo de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Ele foi viajar. O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o Senhor... depois de muito tempo, isso é Jesus falando, viu? Depois de muito tempo, quanto tempo faz que essa promessa está prometida da volta de Jesus? Faz muito tempo. Mais de 2000 anos. Como querem dizer assim, para Deus, 1000 anos é como um dia, mas para vocês é muito tempo que passa, mas é muito tempo, não é? Depois de muito tempo, versículo 19, o Senhor voltou de viagem e os chamou para prestarem conta de como haviam usado o dinheiro, dando a entender que o Senhor vai pedir, vai chamar cada um de nós para prestar conta do que você fez da sua vida, do que eu fiz da minha vida, a partir de Cristo. O que foi que eu fiz? Eu vivi a minha própria vida e Jesus era só uma coisa que eu tinha na minha cabeça e só. Não sei. Mas ele diz: o servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O Senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O que é que o Senhor vai dar de maior responsabilidade?
seja nessa vida, ou seja na eternidade, ou depois da vinda de Jesus. Ninguém sabe, mas diz que vai ter. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o Senhor me deu 2 talentos para investir, e eu ganhei mais 2. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Do mesmo jeito que 2 recebeu essa coisa, essa promessa especial. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não planta, onde não plantou, e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso escondi na terra, aqui está ele. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem 10 talentos. Pois ao que tem, mais lhe será dado. E terá grande quantia, mais do que nada tem, mesmo o que não tem lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil lá fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, que história é essa que o reino de Deus é semelhante a isso, meus irmãos? Como é que isso é assim? O Senhor, o tempo todo, está desde quando aceitamos Jesus, Ele nos capacitou com talentos. O que são talentos? São dons naturais, são capacidades naturais e dons espirituais. E aí o que nós fazemos com essas coisas que nos foram dadas? Com os dons naturais. O que é o dom natural? Deus lhe deu a capacidade de ser criativo, Deus lhe deu a capacidade de fazer tarefas como ninguém outra faz, como pintar um quadro ou fazer trabalhos manuais, enfim, são talentos naturais. Mas o que você faz com isso? É um talento que Deus lhe deu, você multiplica para o louvor da sua glória. Como é que você faz esse trabalho de multiplicar esse talento? E os dons espirituais? Na igreja, quando o Senhor lhe chama para uma tarefa, você diz o quê? Sim, Senhor, é agora mesmo, Senhor. Estou à sua disposição. Ou você seleciona, não, agora não, olha, não, agora não, viu? Só depois, Senhor. Eu estou muito ocupado com as minhas tarefas, então o Senhor vai aguardar aí um pouquinho, porque eu tenho uma outras coisas para fazer. Como é que você faz? Então veja que o Senhor Ele nos dá, mas Ele quer que nós prestemos conta do que nós fizemos com estes dons. Para refletir, você está multiplicando o que Deus lhe confiou, ou está enterrando seus talentos por medo ou preguiça? O que você está fazendo? Como é que ele podia julgar que o Senhor... eu agi assim porque eu sabendo que o Senhor era assim, era assado. Então o versículo, como é que ele diz aqui? Versículo 24. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Se aqui era uma pessoa que era assim, de fato, esse dono desse dinheiro todo, se ele era assim, eu não sei. Mas se ele se referia a Jesus, se ele se referia a Deus, como é que alguém pode julgar a Deus? Senhor, eu não fiz isso e fiz aquilo porque eu tive medo que o Senhor viesse me fazer cobranças sérias. Será que ele estava pensando justo em relação a Deus? Será que eles estavam tendo um pensamento adequado a respeito de Deus? Ou é porque ele julgava a um Deus que ele não conhecia? Muitas vezes a gente julga a Deus porque a gente não o conhece, então a gente é capaz de dizer que ele é muito duro, mas Deus é muito duro, irmão. Irmão, Deus é muito...
ele é muito sério, não é? Ele é um Deus de muito julgamento o tempo todo. Eu ouvi pessoas na minha vida que eu passei, que leram a Escritura, diz: rapaz, pelo que eu acabei de ler, essa palavra, teu Deus é muito duro, o teu Deus é muito sanguinário, né? Mas por quê? Não, porque pelo que eu leio, você tem que entender o contexto, por que é assim, assado. Você não pode julgar a Deus por isso. E fica aí o apelo final para cada um de nós. O Rei está voltando. Que possamos ser achados como o fermento que transforma, como o negociante que valoriza, como as virgens sábias que sempre têm em reserva para as suas emergências, e como o servo fiel que multiplica. Então, que nós sejamos encontrados pelo Senhor assim, porque Ele, cada vez que chega uma ceia, mais uma vez fica plantada a semente da verdade. Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus virá. Pode ser que seja agora, amém? Pode ser que seja hoje. E aí, será que nós vamos esperar para mais um mês, comemorar mais uma ceia? Pode ser que sim, mas e se não for? E se Jesus vier essa semana? E se ele vier agora? Quando ele lançar a rede para colher, e aí quem ficará entre os peixes bons e os peixes que não se tornaram imprestáveis? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude a entender que o reino dos céus é semelhante a muitas, o Senhor já tinha falado sobre isso, mas nós temos que, como servo dele, Senhor, aonde é que eu estou nessa situação toda? Aonde essa tua palavra me encontra? Onde é que eu sou devedor a ti, Senhor? Me ajuda. E me ajude, Senhor, a ser um servo bom e fiel, para que eu possa ouvir de ti, Senhor, a palavra. Servo bom e fiel, tu foste fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Quem que não quer um dia, quando Jesus chegar, estar entre aqueles privilegiados que vão ser chamados? Você está lá no meio da multidão, milhares, milhões, e aí o Senhor dizer assim: vem cá, você, hein? Você pode vir aqui, vem aqui, sente aqui, tem um lugar especial para você, porque você honrou muito o meu nome, você fez mais do que foi esperado que um servo fizesse, e você vai ter um lugar de destaque aqui no meu reino, porque eu sou um Deus que gosto de abençoar com justiça aquelas pessoas que dão a sua vida por mim, como eu dei a minha vida por eles, por vocês. E aí, a partir daí, você passou a dar a sua vida pelas pessoas, e eu observei muito isso. A pergunta que você tem que levar para responder depois perante o Senhor, sabe qual é a pergunta? Hoje é 1º de fevereiro. Daqui para 31 de dezembro desse ano, faltam 11 meses, amém? Do ano passado para trás, quantas almas você levou para Jesus? Quantas almas você ganhou para Jesus? Então, meus amados, isso é sério. Porque se me faltam 11 meses para terminar o ano, se chegar lá, o que é que eu estou fazendo por Jesus? O que Ele já fez por mim. Agora, por Ele, o que é que eu faço? Senhor, eis mais uma alma aqui na tua mão, Senhor, para o teu louvor. Mais uma vida nos teus pés, Senhor, eu entrego. Eu evangelizei para ti, Senhor. Você quer que o Senhor vá descer? Você quer que Ele vá descer e vá evangelizar no seu lugar? Eu vou esperar que eu vou fazer isso, mas dá tempo. Dá tempo, porque a palavra de Deus, quando vem, ela não vem só para nos acusar de que nós somos devedores a Deus. Não, nós somos amados de Deus. Nós somos amados por Ele. Agora, Ele quer que nós reflitamos a nossa vida, que nós reflitamos como é que nós estamos atuando diante desse reino que Ele já implantou. Como é que Ele está vendo? Como é que Ele está olhando para os nossos comportamentos, atitudes, vontade? Como é que Ele vê?
Fica para a reflexão em nome de Jesus.